aviação e vida, né? Eu tenho 14 anos de experiência na aviação e eu quero mostrar para vocês um pouco do que a aviação mudou na minha vida, o que eu consegui agregar, né? Porque a aviação não é só uma profissão, pessoal, ela é um estilo de vida, né? Então você começa a criar essa conexão com a aviação e entender que de fato ela traz muita coisa até benéfica para a sua vida. Muita coisa a gente aprende com o tempo, né? E é com a experiência mesmo, né? Então, mas só que assim, a gente passando um pouco disso para vocês, às vezes pode ajudar alguém que está no início do seu processo, não só na aviação, mas em outras carreiras, a trabalhar um pouco disso também e de fato conseguir um sucesso, ou obter um sucesso mais rápido, enfim. E não falo de sucesso financeiro, né? Quando eu falo sucesso é você, é o seu bem-estar, né, cara? Você tá bem na sua profissão, no que você gosta, no que você deseja. O financeiro, ele vem depois, né? Ele é uma consequência. Saber lidar com as situações adversas, né? Exatamente. Que vão ocorrer. Isso. Em qualquer área que Sim, você esteja atuando. Exatamente. Então é isso. A gente vai montar um conteúdo breve, com alguns tópicos, e contar um pouquinho da história também, né? Beleza? Primeiro de como você começou, né? Na Exatamente. aviação. E como é que foi esse seu início? Como que você mentalizou ser piloto? Então, isso é uma coisa bacana, porque né, a aviação, assim como algumas outras profissões, ela geralmente nasce de um sonho, né? Então, ela é uma profissão muito assim específica, né? A gente sonha em ser piloto, né? E aí, como eu falei, o sonho, né? Como eu sempre falo, né? Na verdade, o sonho ele está muito atribuído ao que eu chamo de subconsciente, né? Ele fica no seu subconsciente ali. Então, quando você é novo, você sonha em ser piloto, né? Aquilo ali você começa a admirar, mesmo que você não vivencie. Eu falo que o sonho não é só você vivenciar no contato, não. Tem muitos, até eu brinco, tem muitos conhecidos meu piloto, comandante, com filhos, e o filho não seguiu a profissão. Porque ele não sonha. Ele tinha contato com a aeronave, mas não. Então o sonho, eu nunca voei. Né? Uma curiosidade que eu comento de vez em quando, alguns não devem saber. Eu fui voar meu primeiro avião, fui voar de fato, sair do chão num avião do Aeroclube. Eu nunca tinha voado um avião de linha aérea, de nada, como passageiro. Tá? Então eu tinha um sonho, era um sonho, eu fazia outras coisas, trabalhava, executava a minha vida, né, de maneira... Mas o sonho ficava ali. E aí esse sonho, como é que a gente mentaliza isso? Quando você tem um sonho, você vive aquilo, mesmo que paralelamente. Né? Então você começa o quê? Ao tempo inteiro estudar aquilo, a olhar sobre aquilo, a ter curiosidade, a ingerir conteúdos daquilo, né? Então, o primeiro passo foi esse, né? Como é que eu mentalizei ser piloto? Bom, foi um sonho, de fato, algo meu. Eu morava na final longa para pouso do Aeroporto Galeão do Rio de Janeiro, então era todo dia passando avião, pousando e decolando, quando a cabeceira mudava. Mas isso também não quer dizer nada, porque senão o bairro inteiro poderia ser piloto, né? Tinham milhares de pessoas vivendo ali. Mas aquilo foi um gatilho que talvez, né, atiçou uma curiosidade que gerou um sonho, algo dentro de mim, que eu alimentei por muito tempo. E eu coloquei isso no meu subconsciente. E isso não foi uma coisa diretamente que eu fiz assim de forma... É algo natural. Né? Não foi uma coisa intencional, né? Eu não falei, olha, eu vou colocar no meu subconsciente, vou trabalhar ele assim, não. Mas é por isso que eu faço, a gente está querendo montar esse conteúdo, porque depois de um tempo, a gente começa a estudar e ver o poder que tem o seu subconsciente, né? Inclusive tem até um livro mentalizar, que fala sobre isso, exato. De você mentalizar, às vezes você mentaliza no teu dia a dia aquilo ali. E o teu subconsciente absorve aquilo e começa a, de fato, trabalhar para que a coisa aconteça, né, na sua vida. Claro que você tem que dar os próximos passos, né? Você precisa, também a coisa não tem que só ficar no subconsciente, você tem que dar sequência, entender que aquilo é um sonho e dar os primeiros passos ali. Mas o início foi assim. Mentalizar te prepara para quando você vê uma situação, você saber aproveitar. Você saber, né? aproveitar. Né? O subconsciente, hoje eu consigo entender assim. Né? Você ingere conteúdos, esses conteúdos ficam armazenados, ele entende que aquilo é o que você quer, então ele começa a trabalhar paralelamente para você. Então ele vai te alertar oportunidades, às vezes coisas que aparecem do nada. Pô, isso aqui apareceu, foi uma sorte, foi isso, foi aquilo. Às vezes é o teu subconsciente já trabalhando para te jogar ali, mas aí o próximo passo você tem que dar. Você tem que interpretar, saber entender o que o teu subconsciente está te falando, para não deixar passar uma oportunidade. Então é um primeiro ponto que é o que eu sempre falo. Trabalhar o seu subconsciente. Você que tem
vontade de ser algo, ou ser alguém, ou ser alguma coisa dentro de... Entenda que o seu subconsciente pode ser um aliado seu. Ele pode te ajudar nisso, entendeu? E você tem um grande aliado, né? É. Pegando esse gancho do subconsciente e do conteúdo que a gente acaba consumindo. Isso vale para o bem e também vale para o mal. Ele pode te, te aproximar do seu sonho, mas ele também pode te afastar do seu sonho, né? Pode, porque depois, né, a gente vai entendendo, né? Obviamente a gente não é especialista nessas áreas de psicologia nem nada, mas a gente faz muita leitura, aprende demais com pessoas também que passam suas vivências. E o que eu entendo, o que a gente entende na verdade disso hoje é que o teu subconsciente, você alimenta ele. Então você vai alimentar ele todo dia de conteúdos. Se você gosta, por exemplo, eu quero ser piloto. Indiretamente você vive aquilo. Você está trabalhando no teatro, mas você olha um conteúdo de aviação, você vai no aeroclube, você vê um avião, você deseja aquilo. Então teu subconsciente ele absorve aquilo e ele entende que se você está vendo aquilo, é que é o que você quer. Então ele vai trabalhar em prol disso. Quando você, vamos sair da área de aviação, mas quando você no seu dia a dia começa a ingerir conteúdos o tempo inteiro de certas coisas que não são legais, o teu subconsciente vai entender que aquilo é o que você busca. Sim. Então ele vai colocar você em situações correlacionadas àquilo. Entendeu? Então, vamos supor, né, conteúdos hoje você tem muitos, né? Você tem os rios aí, né? Tudo hoje. Conteúdos rápidos que você fica ali. Isso, inclusive, as plataformas elas descobriram esse poder do subconsciente que nossa mente já fazia isso. Sim. Hoje a inteligência artificial, né? O que ela já faz? Ela entende o que você mais vê e te joga mais. Quanto mais você vê de avião, você vai ter mais conteúdo de avião. Quanto mais você vê de política, seja de direita, de esquerda, do que for, você vai ter mais conteúdo daquilo. E mais, aquilo vai alimentar você e o teu subconsciente vai entender que aquilo é de fato o que você quer. E ele vai te levar para aquilo. Tem pornografia, você tem conteúdos de violência, você tem, enfim... Com todo o conteúdo que você for ingerindo com uma certa frequência, o teu subconsciente vai entender. E hoje, como eu falei, as plataformas hoje elas estão contribuindo muito para isso, né? Porque antigamente você ainda não tinha um Instagram, então você, de certa forma, você tinha que procurar um conteúdo. Né? Então era uma coisa um pouco mais distante. Por mais que você desejasse procurar um conteúdo ou outro, né? Até mesmo falar, pornografia, mas há 30, 40 anos atrás era difícil, por mais que você quisesse procurar, você tinha que achar uma revista, ver, era uma coisa que não... Hoje o acesso é muito fácil para tudo. Então isso está fazendo o quê? Está colocando no seu subconsciente aquilo que você está ingerindo, e você pode de fato, às vezes sem querer, estar ingerindo conteúdos que vão alimentar a sua vida de uma forma negativa, né? E fora que essa dopamina barata, né, de passar o rios ali, de consumir aquele tanto de informação, ela te afasta até de um propósito maior. Porque você vai estar com um foco em uma coisa que às vezes não te agrega, uma política, uma dancinha, um conteúdo de fofoca, e aquilo vai te afastar de realmente o que você quer. Na minha cabeça aqui, no meu expediente, eu penso que em coisas boas eu quero isso, eu quero aquilo, mas nas minhas horas de lazer eu estou consumindo coisas fúteis, coisas que me afastam do meu propósito, que me geram um prazer imediato, e aquilo realmente te afasta até mesmo do seu sonho. Te afasta do seu sonho, como eu falei, né? Às vezes o seu sonho pode estar sendo atrapalhado, porque hoje em dia, como a informação ela está muito viral, né? O conteúdo está muito rápido, né? Toda hora você tem conteúdo toda hora. Você tem um celular ali que te gera conteúdo toda hora. Às vezes o teu sonho que está na sua mente ali, você pode estar apagando ele, jogando dentro do teu subconsciente outras coisas que vão atrapalhar. De fato, aquilo que importa está dentro do teu subconsciente. Então é você, né, nessa questão da aviação, a gente linka a questão do sonho, mas é trazer um fato para você entender que você precisa limpar o teu subconsciente e deixar somente coisas que de fato você deseja que você queira acontecer ali. Entendeu? Não que você precise se abster de tudo, né? A informação ela está aí, a gente não tem como deixar de seguir uma rede social. Mas você precisa ter um controle sobre isso. Sobre o que você consome, a maneira que você consome, o tanto daquilo que você consome. Então tem hora que você tem que fazer um detox, tem hora que você tem que dar uma pausa, tem hora que você tem que olhar outro conteúdo, tirar um pouco aquilo, para você não atrapalhar a sua mente. Eu hoje percebo que as pessoas, a mente ela não está acompanhando bem essa questão, então as pessoas estão ficando
atrapalhadas. Perdendo foco. Estão perdendo foco. De tudo. Aí você tem uma série aí, não sei, mas eu entendo de TDAH, de não sei o quê. Pessoas estão perdendo foco de tudo, cara. Pessoas já não entendem mais. O subconsciente da pessoa está tão recheado de tanta coisa que o sonho mesmo que aquela criança, aquele adolescente deveria ter, já não tem. O subconsciente está com muita informação, entendeu? Então, eu acho que é importante, né? E a gente acabou entendendo isso com a nossa vivência, né? Sim, e a sim. nossa experiência até agora. Até agora. E assim, e dá certo, tá, pessoal? Uma experiência nossa, né? A gente está casado, desde que eu virei piloto, a gente já tinha casado, então a gente já está junto desde antes. Mas, por exemplo, já teve fatos assim de eu botar na minha mente assim, nossa, eu estou voando um avião hoje, um avião maior, mas o salário não está legal. E eu casado com o filho, eu dizia, cara, eu preciso de um salário bom, não importa o avião que seja, mesmo que seja um monomotor. E eu botei isso na minha cabeça, botei e apareceu uma oportunidade num monomotor com um salário melhor. O avião era menor, mas o salário era melhor. E aí você vê como é que você vai trabalhando o seu subconsciente, né? Em várias situações, você vai mentalizando e a coisa ela vai indo, né? Como diz, Deus escreve certo com linhas tortas. Então às vezes a coisa ela vai fazendo assim, mas se você mentalizar, você vai chegar lá. Você vai saber não vai agarrar entender a o oportunidade caminho. quando a oportunidade vier. O caminho vai ser maluco, às vezes você não vai estar entendendo, mas se tiver no teu subconsciente ali, você vai dar certo.